Olá, oitavo ano! Como você está? Eu espero, como sempre, que você esteja muito bem. Preparados para a gente começar a nossa aula de hoje? Já pegou a sua apostilinha? Sensacional! E hoje a gente vai começar corrigindo os exercícios sobre graus de comparação. Exercícios da tarefa número 30. Então, no dia da nossa live, eu pedi que você fizesse esta tarefa, tarefa 30, página número 57. E essa tarefa falava sobre a particularidade do uso de alguns adjetivos em relação aos graus de comparação. O adjetivo good, o adjetivo bad e o adjetivo far, cujos comparativos e superlativo ele fazia seguindo uma regrinha um pouco diferente. Então, vá abrindo a sua apostila na página número 57, tarefa número 30, chamada You're the Best. E olha só, o título da tarefa fala tudo. You are the best. Se você não fez ainda, pausa a aula, faça essa tarefa para depois você pegar a correção, tá bom? Antes da gente corrigir, então, propriamente dita essa tarefa, vou passar um videozinho bem curtinho para você revisar a formação e o uso dos graus de comparação em inglês, tanto do comparative quanto do superlative, tudo bem? Então, olho aqui na telinha, preste atenção e depois a gente corrige os exercícios, tá bom? Olha lá. What are comparatives and superlatives? Well, comparatives are adjectives that compare only two things. It's like comparing cartoons and TV series. How to use comparatives? First, don't forget comparatives are used only to compare two things. The clue word for comparatives is more. Add an ER, which is an abbreviation of more at the end of the adjective. And if the adjective is too short, just duplicate the last letter. Then you would say something like, I was born first than my brother, so I am older than him. What you cannot say is, I am more old than him. This is not correct. It's like mixing the word more with the adjective. Let's make an example. Guess you're running against a friend, only the two of you. And then you win. So what would you say to your friend? Then you tell your friend, I am faster than you, which is correct. What you cannot say is, I am more fast than you. This is not right. Well, moving on. Superlatives are adjectives that compare more than two things. Like comparing three people to see which one is the oldest, the youngest, and the tallest. How to use superlatives? First, don't forget superlatives are used to compare more than two things. The clue word for superlatives is most. Add an ESD, which is an abbreviation of most, at the end of the adjective. And if the adjective is too short, duplicate the last letter. Let's make an example. Now, let's suppose you're running against many friends. And then you win. So what would you say to your friends? Then you tell your friends, I am the fastest runner, which is correct. What you cannot say is, I am the most fast runner. This is not right. Now, we're almost done, so let's see the exceptions. First, if the adjective is too long, more than two syllables, then you cannot use comparatives and superlatives. For example, Spanish grammar is more difficult than English grammar, or she's wearing the most beautiful dress I've ever seen. And there are some irregular adjectives that change with comparatives and superlatives. There are 5 of them, which are good, bad, far, little, and many. And here you have the comparative form and the superlative form. Muito bem. Então, uma revisão bem generosa aí, falando do que nós estudamos sobre comparatives and superlatives, okay? So, now let's go to homework number 30, page number 57, and let's check our exercise, okay? So, in this very first exercise here,
you had to complete the sentences with the words in parentheses. Pay attention to the images and the meaning of the sentence, ok? Então vamos lá. Number 1, letter A. Mirror, mirror on the wall, who's the worst of them all? Espelho, espelho meu, quem é a mais malvada de todas? A pior de todas. The worst. Então, olha só. This was... Então, ele está falando que esse foi o filme pior ever. Ou seja, ele não está comparando um filme com um outro filme. Ele está falando que esse foi o pior de todos. Então, se ele foi o pior de todos, você deve utilizar the worst. Portanto, this was the worst film I've ever seen, ok? Então, this was the worst film, ok? Esse foi o pior de todos. Por isso que ele está usando superlativo, ok? Now, here on letter B, what's worse than find a worm in your apple? Find half a worm in your apple. Olha só, né? O que é pior do que encontrar uma minhoquinha na sua maçã é encontrar meia minhoca, né? Porque a metade já foi, ok? So, find half a worm is find a worm. Então, olha só, agora eu estou comparando. Não é mais superlativo. Eu estou falando que encontrar uma minhoca é pior, né? Encontrar metade é pior do que encontrá-la inteira. Então, se é pior do que, é worse than. Percebam a diferença. Quando eu falo the worst, eu estou falando o pior de todos. Quando eu falo worse than, é pior do que, um em relação ao outro, tá bom? On letter C, we have here success. And then, believing in yourself is secret of success. Ou seja, acreditar em você mesmo é o quê? É o melhor que você pode ter, é o melhor segredo do sucesso, o melhor de todos. Não estou falando que acreditar em você é melhor do que fazer alguma outra coisa. Estou falando que acreditar em você mesmo é o melhor segredo. Então, ele é the best secret, tá bom? Espero que você esteja acertando. Na letra D, olha só. Be better than you were yesterday. Ou seja, fique melhor do que você estava ontem, né? Então, aí na letra D, don't be the same. Ou seja, não seja o mesmo. Seja melhor do que você estava, do que você era. Então, se é melhor em relação a essa ideia do que você era, você vai usar better, melhor do que, tá bom? Aqui eu não preciso colocar o than, porque eu não tenho nada depois, né? Então fica subentendido quando ele fala don't be the same, be better. Ou seja, seja melhor em relação ao que você era, tá bom? Na letra E, alone we run faster, but together we go further. Ou seja, sozinhos nós corremos mais rápidos, faster, mas juntos nós vamos mais longe. Alone we run faster, but together we go further. It's always wise to look ahead, but difficult to look... olha só, o far, né? Aquele comparativo também irregular, né? But to look further, you can see. Ou seja, sempre olhe para frente e olhe, né? Mas veja, às vezes é difícil olhar além do que você pode ver. Então, a frase do Winston Churchill aqui, não é? Então, far, o comparativo, farther, né? Ou further. Tanto você pode escrever farther com A ou further com U, tá bom? Então, você tem a ideia de mais distante, tá bom? Então, essa é a ideia aqui da letra E, né? But difficult to look further than you can see, né? A ideia de mais difícil olhar mais longe do que você pode. Na letra F, você deve ter usado o further. Lembra que eu falei? Toda vez que nós tivermos information e eu quiser dar essa ideia de mais informações, sempre a expressão vai ser further information. Portanto, further information is available from the secretary, né? Ou seja, mais informação está disponível, né, lá com a secretária, tá bom? Further information. Sempre que você quiser pedir mais informações adicionais sobre algo, use further information, tá bom?
Na letra G, older than America. Why are other countries America? Observe, eu estou comparando outros países em relação à América. E quando eu falo América, a gente está falando, claro, dos Estados Unidos. Então, why are other countries older than America? Because it was discovered only in 1492, né? Então ele está falando, né, dos países europeus, provavelmente, porque eles são mais velhos do que older than, ok? Letra H, né? Greatest thing about. Você deve ter usado eldest. Veja que eu disse para você que eldest é quando a gente está falando de relação de parentescos. Se você tem um irmão e ele é mais velho do que você, então ele é elder. Pode ser older? Pode também. Não está errado. Tanto usando older ou usando elder. Então ele fala o seguinte, vamos ver qual é a melhor coisa sobre ser o filho mais velho. The eldest child, ok? Por isso que aqui é o superlativo. Então olha só. Greatest thing about being the eldest child. Everyone depends on you. Então, se você é o filho mais velho, né? O que acontece? Todo mundo depende de você. E ele fala que é uma boa coisa. E qual é a pior coisa? The worst thing about being the eldest child. Everyone depends on you, ok? E aí, a pior coisa é a mesma coisa, porque todo mundo depende de você. Então, the eldest, você poderia colocar the oldest, não estaria problema, não estaria errado, mas sempre aqui nessa frase tem de estar no superlativo. E a expressão, né? Ou seja, quando eu quero falar última coisa, mas não sem importância. Em inglês, last but not least, I want to thank all my friends for all the help during my illness. Ou seja, última coisa que eu tenho para falar, mas não menos importante. Esse é o sentido dessa frase, last but not least, né? A última coisa, mas não menos importante, tá bom? Por isso que fica o superlativo, que é uma expressão. Então, last but not least, ok? Espero que você tenha aí acertado estas questões, tá bom? Se não acertou, revise agora. Volta lá na aula sobre esses graus de comparação irregulares, os adjetivos irregulares, na verdade. Dá uma lida e leia as frases para ver se você entende, tá bom? Se não, faça uma anotação aqui e no dia da nossa live a gente esclarece tudo isso aqui, tá bom? Vamos seguir um pouquinho agora? Agora vamos lá para a página número 23. Lá na página 23, a gente vai ter o nosso texto do Roundup. Ou seja, a gente vai observar toda essa gramática que a gente estudou até agora dentro de um texto, dentro de um contexto. Ou seja, o comparativo, o superlativo, os adjetivos que nós estudamos, algumas palavras formadas com sufixos, com fu, com a ideia que nós estudamos, né, de formação de palavras, tá bom? A gente vai encontrar dentro desse texto aqui do Roundup. Ele vai trazer um assunto bem interessante e bem curioso. Página, então, número 23. E o que ele diz? Olha o título do nosso texto. Some of the most mysterious and fascinating places on Earth. Então, the most mysterious and fascinating places on Earth. Olha o uso do superlativo. Como eu disse, nesse texto, ele vai trazer bastante coisa que nós estudamos. Quando ele fala the most mysterious, ele está falando o mais misterioso. Alguns dos lugares mais misteriosos e fascinantes da Terra. Será que você já conhece, já ouviu falar em algum desses lugares? Acompanha comigo a leitura desse primeiro parágrafo. Olha só o que ele diz. Planet Earth is a mysterious place that amazes everyone. Scientists always try to explain the mysteries of it, but sometimes it's extremely difficult to find out a reply for them. Então, a ideia de que o planeta Terra é um lugar misterioso, mas que deixa todo mundo muito animado, muito surpreso
com várias coisas que a gente descobre explorando o planeta Terra. E os cientistas, eles sempre tentam explicar esses mistérios, esses lugares misteriosos, mas às vezes é meio difícil encontrar respostas para eles. How can anyone explain why there are blood-looking falls in the driest and the coldest place in the world? Olha só, né? Como que alguém conseguiria explicar uma cachoeira, né? Uma cachoeira, uma queda de água que parece jorrar sangue do lugar mais seco e mais frio da Terra? Que lugar será que é esse, né? E como explicar isso? What about the Eternal Flame Falls in New York? E aí, também há uma queda de água famosa por estar sempre com chamas fumegantes no meio da cachoeira, que não se apaga, lá em Nova York. E daí ele fala The Bermuda Triangle in the Nazca Lines, né? O Triângulo das Bermudas. E também, olha só, ele vai falar, né? Todas esses lugares são aí, ó, one of the archaeologic's greatest puzzles, né? Ou seja, são quebra-cabeças arqueológicos dos mais difíceis, dos mais grandiosos. E agora eu vou colocar aqui aquele The Sims do Objetivo, enquanto você acompanha a leitura do texto e você vai observando os lugares que eu acabei de mencionar para você aí da Terra, tá bom? Acompanha comigo aqui, gente. Presta atenção na leitura para a gente responder algumas questões daqui a pouquinho, tá bom? Presta atenção. Some of the most mysterious and fascinating places on Earth. Planet Earth is a mysterious place that amazes everyone. Scientists always try to explain the mysteries of it. Sometimes it is extremely difficult to find out a convincing reply for them. How can anyone explain why there are blood-looking falls in the driest and the coldest place in the world? What about the Eternal Flame Falls in New York, the Bermuda Triangle, or the Nazca Lines, one of the archaeologists' greatest puzzles? Antarctica's Blood Falls is a place where the Earth itself seems to bleed out into a landscape of pure white ice in a stunning contrast. An Australian explorer, Griff Taylor, discovered the strange falls in 1911, and originally, scientists thought the color was the product of bright red algae in the water. The place is so dark, cold, and without oxygen that it was uninhabitable. But studies revealed a far more amazing cause for the phenomenon. The mystery doesn't end there. What's more fascinating than the color of the falls are the microbes found in them. These microorganisms are able to survive under conditions that almost no other life form on Earth is. They adapt themselves without sunlight or oxygen. Eternal Flame Falls, Orchard Park, New York. Behind the cascade of a small waterfall in Buffalo, a suburb of New York, people see a light that seems to be an optical illusion, a flickering golden flame. In fact, people smell it before they see it, because the most incredible flame is fueled by what geologists call a source of natural gas from the earth below. The Bermuda Triangle is also known as the Devil Playground. That's because thousands of ships and planes disappeared after entering the zone. No one ever understood what causes these disappearances. The Nazca Lines are huge images
that include hundreds of animals and complex mazes in the Nazca Desert. These lines are clearly seen from the air, and they lead to a lot of explanations and definitions about the mysterious drawings. Some experts believe that people use it to dance along the lines when they prayed for the rain. Others observed the shapes on the ground and described them as a labyrinth created as a spiritual path to be crossed. Muito bem, o que você achou? Veja, por isso que o título era Some of the Most Mysterious and Fascinating Places on Earth, né? Lugares misteriosos, mas ao mesmo tempo fascinantes. O que você precisa fazer agora? Na página 25, você tem algumas questões envolvendo esse texto aqui e esses lugares. E qual é a sua missão nesse momento? Olha só. Describe in one or two sentences the mysterious facts according to the places where they happen on Earth. If necessary, read the text again. Então, por exemplo, qual lugar misterioso e o que acontece in the ocean? And in the desert, in the ice, in a waterfall. Então, você vai reler os textinhos e colocar uma frase ou um parágrafo que explique o que acontece em cada um desses cenários, tá bom? Então, pausa a aula agora, esse é o seu momento. Lembre-se, assim como um confeiteiro que faz um curso de confeitaria, depois de ouvir a explicação, ele põe a mão na massa para aprender a fazer. E agora é a sua vez, porque se você nunca pôr a mão na massa, você nunca vai conseguir fazer sozinho. Portanto, releia o texto. Se necessário, volte o vídeo, acompanhe novamente a narração e vá lendo o textinho e vai observando o que ele vai falando de cada um desses lugares misteriosos, tá bom? E assim que você terminar, você dá o play e você pega a correção. Combinado? Tô de olho, tá? Não é para copiar a correção sem fazer o exercício, tá bom? Então vai lá, pensa. Considerando que você já tenha feito. Então, in the ocean, what do we have on the ocean? The Bermuda Triangle. Né? Ele vai falar do Triângulo das Bermudas. Se você observar, você tem as imagens, né, desse lugar. E qual é o mistério, né? O que diz o nosso texto? Ele fala que the Bermuda Triangle is a place where ships and planes disappear. And nobody explains this mystery, né? Então é um lugar onde barcos e navios costumavam, aí até aviões, né, costumavam desaparecer e ninguém consegue explicar este mistério. Então, on the ocean we have Bermuda Triangle, okay? And in the desert, what do we have here on the desert? We have the Nazca lines. And they are very big drawings in the Nazca Desert. They are seen from the air. Então você tem também, aí no final dessa página, o desenho do que ele está mostrando, o que ele está exemplificando. Então, na verdade, são grandes desenhos feitos no deserto e que você consegue, inclusive, ver do ar, tá bom? Então, essa é a ideia do desert. And on ice. What do we have on ice? Vamos ver se você escreveu a mesma coisa que eu. Olha só. Antarctica's Blood Falls is a place where the earth seems to bleed into the white ice, né? Ou seja, é um lugar onde parece, né, essa cascata, né, essa cachoeira no meio do gelo. É um lugar onde parece, né, que a terra sangra, né, no meio do gelo branquinho, tá? Então, esse é o mistério envolvendo um lugar de gelo, tá bom? Então, coloque aí. Se você não fez, escreva. Se você fez, corrija. A ideia principal é Antarctica's Blood Falls is a place where the earth seems to bleed into the white ice. And waterfall,
o que envolve cachoeira, né? Que a gente leu. Então, ele está falando da Eternal Flame Falls, que é aquela cachoeira que parece que está pegando fogo, tem uma chama no meio das águas. E ele fala, então, Eternal Flame Falls is an incredible flame in a small waterfall that is filled by a source of natural gas that comes from the earth below. Né? Então, esse fogo é alimentado por um gás natural que vem debaixo da terra. E esse gás, ele se incendeia justamente onde tem essa pequena queda d'água. Por isso, chamado de Eternal Flame Falls, não é? Porque nunca se apagou até os dias de hoje, tá bom? Então, alguns lugares misteriosos. Convido você a colocar no YouTube esses nomes de cada um desses lugares para vocês verem que lugares interessantíssimos, tá bom? Seguindo um pouco mais naquela ideia de que se está fazendo um curso de confeitaria, tem que pôr na massa para aprender a cozinhar, a confeitar, vou deixar agora para você fazer a tarefa número 32. Então, a sua missão agora é ler o texto aí da tarefa número 32, também falando sobre lugares misteriosos do nosso planeta Terra. Por isso o título, One of the most mysterious places around the world, né? Um dos lugares mais misteriosos ao redor do mundo. Então, você precisa ler o texto falando sobre o Yellowstone National Park, né? Você vai ler esse texto falando sobre o Parque Nacional de Yellowstone e você vai descobrir algumas curiosidades. Por que será que esse lugar é considerado um dos mais misteriosos do mundo? Então, você lê o texto, você tem algumas perguntas para serem respondidas de acordo com o texto, tá? Você tem até um desafio, descobrir qual será o significado da palavra hot springs. O que será que é isso, hein? Aí você vai dar uma olhadinha, tá bom? E você vai aí ler, né? Você tem mais um texto aqui complementando a leitura, falando ainda sobre o Yellowstone National Park. E aqui você precisa fazer o contrário. Você já tem as respostas e você precisa pensar quais perguntas eu tenho de fazer para ter o que está aqui como resposta. Então, esforce-se na leitura desses textos, nos exercícios, procure o que você não sabe no dicionário. É importante você ler em inglês. E esse texto vai te mostrar um lugar muito muito fascinante, embora misterioso, muito aí fascinante. Então essa é a sua tarefa. E depois que você fizer a tarefa, você pega a correção lá na sala virtual, que eu deixarei anexado junto com a aula de hoje. Tá bom, oitavo ano? Sensacional! Obrigado pela participação na aula de hoje. Faça a tarefa e nos encontramos na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, gente bonita!